Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias, tentar mudar, são os objetivos do nosso grupo Propósito. Vamos juntos. Hoje, Salmo de número 89. Quero convidar você, 3 horas da manhã, estamos juntos, dia 9. Estamos orando por 25 dias pela madrugada. Estamos orando e jejuando todos os dias e pedindo a Deus que ouça a nossa oração por diversos motivos. Quer participar conosco? O link vai chegar ao grupo um pouquinho antes. Participe com a gente, vai ser um prazer tê-lo conosco nessa madrugada. Dia 9 já, dos 25, portanto, estamos aí perseverando. Tem gente que não perdeu nenhum dia, tem sido maravilhoso, meu irmão. Se você não experimentou, experimente estar diante de Deus também nas madrugadas. Você vai ter uma percepção do quanto é maravilhoso ouvirmos a voz de Deus e elevarmos a nossa voz a Deus quando todas as vozes do mundo estão caladas. Pode ter certeza, não vai ter ninguém te chamando, não vai ter nenhum compromisso nesse horário, a não ser com o seu próprio sono. No entanto, vale a pena, experimente. Eu deixo aqui o convite para você. Vamos lá para o Salmo 89, o Salmo de Etã, o Ezraíta. Não confunda com o do capítulo anterior, Emã. Emã é também Ezraíta, e aqui temos Etã, que também é citado em 1 Reis 4:51, o primeiro da lista lá, a quem compara o Salomão, dizendo que Salomão era mais sábio que Etã, o Ezraíta. Então, meu querido irmão, tudo indica que depois de Salomão, esse homem aqui era o mais sábio entre os homens. Eu vou resumir, meu irmão, as ideias de Etã, por quê? Porque o Salmo de número 89 é um salmo longo, e nós vamos resumir ao máximo. Ele começa dividindo, né? As ideias estão bem claras no texto, e ele fala na primeira parte do capítulo 1 18 sobre a confiança e a fidelidade a Deus. Então ele fala, ele toma a decisão de cantar ao Senhor, as suas misericórdias, os meus lábios proclamarão todas as gerações, a sua benignidade está fundada para sempre, a tua fidelidade tu confirmarás no céu. Ele fez uma aliança com Davi, dizendo que Davi sentaria no trono. Tudo isso ele expressa aqui, meu irmão. E esse salmo é um salmo que aponta claramente para Jesus. Quando se fala em fidelidade de Deus, você tem que pensar em Jesus. Jesus é a maior prova da sua fidelidade para conosco, porque, sendo nós pecadores, o Senhor entregou o seu próprio Filho para morrer por nós. Que aliança, meu irmão, que o Senhor tem conosco? É, por Ele mesmo, porque jurou a si mesmo, Ele resolveu pagar um preço tão alto assim por nós. Você, meu irmão, jamais deveria duvidar da fidelidade de Deus, porque aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com Ele também todas as demais coisas? E essa promessa, ela está aqui, a partir do versículo 19, nessa primeira parte falando da fidelidade, do capítulo 1 ao versículo 18, aqui Etan diz, eu vou louvar o Senhor pela sua fidelidade. E no versículo 19 ele começa a descrever essa aliança eterna. Ele fala sobre uma mão firme, um herói de guerra, alguém que ele escolheu para sentar o trono, a fidelidade do Senhor irá com ele. Versículo 26, sinais aí, aspectos que apontam para Jesus, ele me invocará dizendo, tu és meu pai. Versículo 27, falo-ei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Tudo apontando, irmãos, para a aliança que Deus fez conosco em Cristo Jesus. E aqui tem uma prova de amor muito grande. Você que acha aí que Deus desiste dos seus filhos, o texto aqui diz, ó, que não é assim. Aqui diz, se os seus filhos desprezarem a minha lei, não andarem nos meus juízos, eu vou punir com vara transgressões, mas jamais retirarei deles a minha bondade, não violarei a minha aliança, nem modificarei os que os meus lábios proferiram, porque eu vou ser falso com Davi, versículo 35. Então ele diz assim, versículo 36 e 37, a tua posteridade durará para sempre, o teu trono como o sol, ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Ou seja, assim como os astros e a lua, né, o sol, que é um astro, a lua, que é um satélite, e as estrelas, como todos esses corpos celestes estão ali sempre presentes de maneira imutável aos nossos olhos, o que acontece? Ele está dizendo que assim também será o trono deste herdeiro, desse filho de Davi que ele levantou. Não está falando, irmãos, de Salomão, nem de nenhum outro herdeiro de Davi, senão de Jesus, o filho de Davi, que veio estabelecer o reino de Deus, e esse reino jamais passará. Portanto, irmãos, o Senhor é fiel e a aliança do Senhor ela é inquebrável em tudo. E como é que a gente sabe disso? Porque, meu irmão, aquele que não poupou por nós o seu filho, antes o entregou, não vai nos dar com ele todas as demais coisas? E aqui no versículo 38 há um desabafo que o salmista faz por causa das circunstâncias. Às vezes, irmãos, as circunstâncias difíceis nos fazem achar que Deus invalidou a promessa, mas ele nunca invalidou, porque o sofrimento faz parte do projeto de Deus para o cristão. Ele nos molda, ele fala conosco no sofrimento. Ele diz assim, tu porém o repudiaste, o rejeitaste, indignaste com o teu ungido. E ele está julgando pela presente situação, que nós não sabemos qual é. Havia um sofrimento, ele diz, olha, arrasaste
os seus muros todos, reduziste a ruína, provavelmente descrevendo aí alguma derrota que o povo havia sofrido. Despojam-no todos os que passam pelo caminho, os vizinhos escarnecem, exaltasse a destra dos adversários, também viraste o fio da tua espada. Ah, como é que eu posso ter certeza que sofrimentos assim não são provas de que Deus falhou na sua vida? Simples, meu irmão, aplique isso a Cristo. Porque Cristo sofreu no nosso lugar para cumprir a vontade de Deus. Portanto, dentro da vontade de Deus, para nós cristãos, está reservado. Ele faz uma pergunta, está reservado o sofrimento. Ele faz uma pergunta: até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre? Lembra que Jesus perguntou mais ou menos isso? Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Versículo 48 ele diz: que homem que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Que é feito, Senhor, da tua benignidade de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Então aqui o salmista está dizendo: Senhor, o Senhor deixou de ser fiel? O Senhor nos desamparou? Lembra que Jesus orou na cruz? Deus meu, por que desamparaste? Para provar, irmãos, que às vezes as circunstâncias elas podem nos afetar, elas podem nos deixar confusos, mas a verdade, irmãos, é que o Senhor jamais falha. Jamais falha. Todo sofrimento na vida do cristão tem um propósito de nos moldar, tem um propósito de nos tornar mais perseverantes, segundo a palavra de Deus assim diz, e tem um propósito também, meu irmão, de testar a nossa fé. Porque nós não andamos por aquilo que vemos. Não são as circunstâncias que devem determinar se nós devemos adorar o Senhor ou não, ainda que estejamos passando por situações de ataques, os inimigos parecem estar prevalecendo. Nós precisamos tomar a decisão que esse salmista tomou, tanto no versículo 1, quanto lá no último versículo. No versículo 1 ele diz: cantarei ao Senhor. No meio da história aqui ele diz: o Senhor parece que esqueceu da sua fidelidade. Um momento confuso, mas ele termina dizendo: bendito seja o Senhor para sempre, amém, amém. Assim também, irmãos, Jesus, mesmo sofrendo, um homem de dores e que sabe o que é padecer, ele tomou uma decisão de glorificar a Deus com a sua vida em todo o tempo. Foi obediente até a morte e morte de cruz. E mesmo tendo dito na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Foi o que ele pediu ao Pai. Ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu nome, meu Pai. Ele não pediu para ser livre da cruz, ele perguntou aos seus discípulos: eu vou dizer o quê? Pai, me livra dessa hora? Para esse momento mesmo eu vim, para nos dar exemplo, irmãos, de que o cristão vive com realidades muito maiores do que as circunstâncias. A nossa visão vai além do alcance. A nossa visão, pelos olhos da fé, vê o que os homens naturais não podem ver. Nós só podemos contemplar tudo isso pelo Espírito Santo de Deus e por este Espírito de Deus. Nós tomamos a decisão de cantar, não importa as circunstâncias. Louvar o Senhor, como diz a canção: te louvarei, não importa as circunstâncias, e dizer: bendito seja o Senhor para todo sempre, aconteça o que acontecer. Meu irmão, que você tenha também essa decisão que Etan tomou, a decisão que Jesus encarnou e praticou para nos dar exemplo, que você também, assim como ungido, o escolhido de Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, assim também como você agora é Filho de Deus, porque você veio a crer nele, você possa tomar uma decisão de tão somente confiar na fidelidade, nas promessas de Deus, na sua aliança eterna, independentemente das circunstâncias. Cante e bendiga ao Senhor, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Um grande beijo, meu irmão. Daqui a pouquinho estamos juntos na madrugada e amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras. Até lá.